E olha aqui o que nós estamos fazendo. Perdendo um tempo tentando consertar um drone. No meio de todo esse recurso aqui. Aqui tem muita coisa ainda que ficou para trás. E é, no mínimo, muito interessante e curioso poder vasculhar o que sobrou desses povos. Que nem é tão antiga assim essa história, né? E algo interessante eu achei nesse prédio aqui. Esse aqui é o único que eu vi que tem um negócio sinistro aqui, ó. Um porão. Bom dia, bom dia, bom dia. E aqui começamos mais um dia, já recolhemos toda a sujeira. Ontem à noite ainda. Começamos mais um dia, gelado novamente, aqui na Cordilheira dos Andes. Aqui no Pueblo Fantasma da Mina La Casualidade. Mais um dia bonito hoje, sol radiante, nenhuma nuvem no céu. Vai dar para aproveitar bem. Mas antes de conhecer todas essas ruínas, esse povo fantasma aqui da Mina La Casualidade, bora tomar um café. Ajeitei aqui na porta da igreja para já pegar um solzinho, escutar os passarinhos cantando. Tá bonito o amanhecer do dia hoje. E vai ter muita aventura. Além de conhecer esse povo aqui, a gente vai rodear essas montanhas beirando a divisa com o Chile. Antes de sair daqui eu mostro o mapa para vocês. Região completamente remota, sem nada, deserto total. Então, se não se inscreveu, já se inscreve aí para dar aquela força, começar bem esse vídeo, começar bem acompanhando esse canal, ative as notificações aí para não perder nenhum vídeo, não te custa nada. E se tocar no seu coração, compartilha aí com seus amigos essa volta ao mundo mais maluca que você vai ver. Muita aventura a bordo de uma Pop 100 cilindradas, acampando quase sempre nos lugares mais loucos que você imagina. Então, compartilha aí porque isso é a força que nos move. Agora bora tomar um café. Aqui o nosso café hoje vai ser cafezinho preto, tradicional. Ainda temos café que veio do Brasil. Tem umas bolachinhas recheadas ainda. Doce de leite. Um pão caseiro ainda tem. E tem salame também. Isso aí vai ser o nosso café de hoje. A história de La Casualidade está totalmente ligada ao desenvolvimento da atividade mineira de extração no Cerro Estrela e na mina Júlia, que era de onde eram extraídas a matéria-prima do enxofre que era processado aqui na mina La Casualidade. No ano de 1940 se criou a Companhia de Enxofre Argentina S.A. E o objetivo era a exploração dos recursos de enxofre existentes na cordilheira aqui da província de Salta. Em 1947, a empresa foi adquirida em 50% por uma Direção Geral de Fabricantes Militares. E em 1952, o total das ações foi adquirido pelo Estado Nacional, através das fabricantes militares, e a empresa começou a se chamar Estabelecimento de Enxofre Salta. Durante todo o período da atividade mineira, essa localidade se manteve em pleno crescimento e expansão. Segundo informações de 1947, nesse tempo viviam nessa localidade cerca de 600 pessoas, vinculadas totalmente ao trabalho direto na exploração e beneficiamento aqui na mina. Na sua máxima expansão, a mina La Casualidade chegou a contar com uma população de ao redor de 3.000 habitantes.
composta essa principalmente por trabalhadores da exploração mineira e suas famílias. E além desses, outros profissionais que eram vinculados ao transporte, prestação de serviço, atividades médicas básicas, escolas, e inclusive contavam aqui com um pequeno cinema e alguns espaços para a prática de esportes. A localidade de Mina La Casualidade começou seu processo de despovoamento a partir de 1977, quando o então ministro da Economia, José Alfredo, decretou o fechamento e encerramento das atividades da mina Júlia, que é aonde eram explorados e tirados a matéria-prima para ser processada aqui na mina La Casualidade. Nesse momento, a mina Casualidade contava com cerca de 2.000 pessoas que viviam acá. Nada mal para começar o dia, né? Para começar bem o dia tem que ter um cafezão, né? Pão com mumu. Um salaminho do Vonísio. Tá no fim o salame do Vonísio. Quase tinha que voltar no Brasil pegar mais um pacotão, uns 4, 5 quilos. Isso aqui é a vida, cara. Pensa num salame internacional. Vou mexer esse café. E essa água lá dentro do Fádio tem gosto de terra. Ou entrou poeira dentro do litro. Pode ser também. Agora sim. Para começar bem o dia. E olha aqui o que nós estamos fazendo. Perdendo um tempo tentando consertar um drone. No meio de todo esse recurso aqui. Agora eu acho que lascou. Um pouco antes de sair de casa, esse cabo flat ali tinha rompido e eu troquei ele. E ficou tudo ok. Ele não mexia mais a câmera. E agora, novamente, ó, ele tem que deixá-la sempre na mesma posição e não tá mexendo o estabilizador. Com isso ficou o voo bem ruim, como vocês puderam ver. E agora eu não sei o que fazer. Tá tudo certo, o cabo tá certinho. Vamos ter que seguir assim até Salta. Provavelmente sem poder voar ele, porque não vai ficar nenhum voo bom. Ele fica tudo tremendo, como vocês viram na imagem. E lá vamos ter que ver o que vamos fazer. Ainda que estamos perto do Paraguai. Se precisar, vamos ter que dar um pulo lá. Sem drone, eu não queria seguir para cima. Tem muita coisa bonita para ver. Mas não adianta chorar o leite derramado. Montar de volta aqui, bora para a estrada. E a vila de Mina Casualidade. Então, hoje é usado esse nome para se referir tanto ao antigo povoado aqui da mina de enxofre, que beneficiava tudo, quanto para a mina Júlia, que é de onde era extraído a matéria-prima para ser processado aqui. Essa mina Casualidade, que é o povoado aqui, exatamente onde a gente está, se encontra a 4.180 metros de altitude. Aí, um feto de, sei lá, lhama parece. Tem bastante coisas curiosas por aqui. Muita coisa foi deixado para trás. Muita coisa pode ser encontrado aqui ainda. Materiais das famílias. Enfim, muita coisa ainda. As casas ficaram, de certa forma, bem conservadas também. E então, aqui se encontra a 4.180 metros sobre o nível do mar. E a mina Júlia, que de onde eram extraídos as matérias-primas do enxofre para ser processado aqui,
Fica a uns 25 quilômetros para oeste daqui, subindo a montanha que está atrás da igreja. E fica bem na divisa com o Chile. A gente vai tentar chegar lá. E lá fica a 5.505 metros de altitude. Vamos subir então a crista da Cordilheira dos Andes, que divide a Argentina do Chile. Pode ver que as casas eram simples, porém bem acabadas. Aqui tem muita coisa ainda que ficou para trás. E é, no mínimo, muito interessante e curioso poder vasculhar o que sobrou desses povos, que nem é tão antiga assim essa história, né? É de certa forma, de um recente tempo atrás. E olha aí, tudo acabou ficando aí. Casas, um resquício lá no fundo, no final da fábrica. O que era de algum valor comercial foi tirado. O resto acabou ficando por aqui. Ainda tem boa parte da estrutura do telhado desses prédios de cima, próximos da igreja, que estão ainda no lugar. E foram feitos de uma forma extremamente caprichada. Dá uma olhada o tamanho dos barotes que seguravam o Brasilite 6mm aí. E aqui está tudo aberto. Você pode chegar, pode entrar, pode ver o que restou aqui. Única coisa que se pede lá na entrada, tem uma placa, é que não se tire nada desse lugar, não se leve nada embora. Aqui uma parte da escola também, essa parte de cima mais das casas. Tudo muito interessante poder desbravar, bisbilhotar um pouco desse passado nem tão distante e saber que aqui chegaram a viver 3.000 pessoas no auge da exploração da mina La Casualidade. E ainda se encontra aí, ó, simplesmente esparramado, restos do que eram usados aqui pelos habitantes. Calçados, pertences. É interessante demais. E aqui se existia um pouco de tudo, desde a fábrica, mas também tudo que você imagina que possa existir numa cidade. Afinal de contas, para alguém vir trabalhar aqui no meio do nada, muitas das vezes era preciso trazer suas famílias para que trabalhadores se propusessem a ficar. E não tinha como trazer família para o meio do deserto se não tivesse uma mínima estrutura. Então aqui foi criado, olha só, uma grande estrutura, uma verdadeira cidade, com tudo que você imagina que possa existir numa cidade. Inclusive 3.000 habitantes no auge da exploração da mina Júlia e aqui da mina La Casualidade. Isso é maior do que muita cidade que eu conheço, inclusive aonde eu me criei. E aqui contava então desde pequeno ambulatório com alguns procedimentos médicos, a um pequeno espaço de cinema inclusive, e aqui ainda se encontra a quadra de basquete, olha só, escrita em cima. As principais atividades nos momentos rotineiros de folga eram jogar futebol e basquete aqui pelos moradores, trabalhadores da Vila La Casualidade. E tudo isso era feito geralmente pelo período matutino, aqui nessas quadras que foram construídas. Tem um campo lá atrás também. E por que no período matutino? Porque todas as tardes, praticamente durante todo o ano, começa um vento muito forte vindo de oeste, que Chile está atrás dessas montanhas, e esse vento geralmente ultrapassa os 60 km por hora, impossibilitando quase toda a atividade externa. E é muito interessante, a mina Júlia, que é
aonde era extraída a matéria-prima, fica no Cerro Estrela, então, bem na crista da cordilheira, onde divide Chile para um lado e Argentina para o outro. E vocês podem ver, aquele risco branco lá atrás bom, dá para ver um risquinho branco aqui subindo a cordilheira, depois a gente vai passar por ele. É de onde vinha a matéria-prima, e olha as montanhas brancas do que restou por ali. E ela era trazida com uma espécie, como se fosse um bondinho, um teleférico, desde lá de cima do Cerro Estrela, da mina Júlia, até aqui na mina La Casualidade, onde era toda a questão fabril, ficava aqui nesse território. E levinha em cestos muito grandes, dos quais a gente consegue ver alguma coisa ainda atirada por aqui. A questão fabril, muitas das coisas, as principais coisas foram levadas todas embora, graças ao seu valor econômico. Ficou algumas carcaças de ferro velho, esses aqui, tem mais desses espalhados, por ali tem mais um, lá tem outro. Esses eram os bondinhos que vinham trazendo desde lá de cima do Cerro Estrela a matéria-prima aqui para a fábrica da mina La Casualidade. E desde 2005, aproximadamente, antigos moradores daqui, antigas famílias que chegaram a trabalhar aqui, tentam somar esforços para retomar alguma atividade aqui na mina La Casualidade, seja ela na questão mineira, mas principalmente na questão turística. Foram somados alguns esforços junto à província de Salta para que fosse criado uma espécie de museu aqui, a exemplo de outras cidades fantasmas que existem, por exemplo, no Chile, que foram muito bem conservadas também. E para poder contar um pouco todo dessa história, olha só, isso aqui era isolantes dos cabos que acabavam conduzindo a energia para fazer que as coisas funcionassem. Tem muita coisa interessante e simplesmente espalhada aqui. Muita coisa ficou para trás que conta toda a história de inúmeras minas, inclusive que existem aqui na América do Sul, e que quando foram praticamente esvaziadas suas jazidas naturais, foram simplesmente abandonadas. Essa aqui não vai ser a primeira, a gente já viu outras, inclusive num passado não tão distante, e também não vai ser a última que a gente vai ver. Aqui, olha toda essa montanha branca de material que ainda ficou remanescente da fábrica, e inclusive tem um cheiro bem forte. Como estamos a mais de 4.000 metros de altitude, caminhar aqui requer um certo esforço, mas o corpo acostuma. Vejo que a cidade não é nada pequena, e aqui tinha de tudo, então escola, lá um prédio principal administrativo, tipo uma prefeitura, a igreja no alto do morro, e depois a gente vai subir para cima dessas cordilheiras aqui. Aqui a questão fabril, ainda pode ser vista muita coisa, os gigantes fornos que existiam, seja para tocar as caldeiras a vapor, quanto para auxiliar no processo de beneficiamento do azufre, que aqui se fala. Aí seria então o enxofre. Olha aí, essa aqui é uma parte da questão fabril que existia para o processamento aqui. Muita coisa já desmoronou, inclusive, mas ainda é possível ver bastante coisa interessante. Helicoides, tudo gigantesco, inclusive. Olha o tamanho desse tubo que existia aqui. Isso tudo abandonado. Olha só o diâmetro. Isso aqui tem mais de 1 metro de diâmetro. E assim ia conduzindo a matéria-prima. É uma parafernália gigantesca. Olha só o tamanho do tubo.
E muito ferro velho também se encontra atirado por aqui. Tem mais coisas para trás. Atrás desse morro tem um cemitério que também era aqui do povoado. Lá em cima, típico aqui dos Andes, dos povoados andinos, tem tipo um brasão saudando as pessoas, uma cruz no alto do morro, em sinal de devoção. É, no mínimo, muito curioso e interessante. Tudo abandonado aqui, ó. Laboratório. Olha aí. É história, minha gente. Isso aqui então é a mina La Casualidade. Olha só que interessante tudo isso aqui. E olha a quantia de detrito que ficou abandonado aqui. É gigante esse espaço. Na maior que o tamanho de um campo de futebol. Pelo menos 2. Aqui toda a questão de uns maquinários muito interessantes. Tipo uns tanques. Que dá pra ver que iam decantando de um pro outro. Ali em cima toda a estrutura daquele bondinho que eu comentei, que trazia aquelas grandes caixotes lá de cima da mina Júlia, que agora dá para ver melhor aqui o que eu estava comentando. Esse erisco branco era material que ia se perdendo daqueles caixotes e iam caindo na beira do caminho. Então lá de cima vinha muito acima disso, são 25 quilômetros, né, até no Cerro Estrela, a mina Júlia, e eram trazidos por um gigante teleférico que vinha parar aqui em cima os cabos. Dá pra ver que tem toda uma estrutura lá atrás e aqui que compreendem roldanas, enfim, gigantes caixas de armazenamento. Eu não sou expert nisso tudo, mas tipo umas caixas de água que deveriam armazenar, estocar esse material conforme ia sendo processado. E daqui ia passando para aquela parte de baixo onde a gente tava. E é possível avistar a cidade um pouco mais panorâmica aqui de cima da fábrica. O último prédio que a gente vai visitar é aquele mais conservado, que indica ser uma espécie de centro administrativo. Um salão grande aqui na entrada, com lareira, umas bancadas. E algo interessante eu achei nesse prédio aqui. Esse aqui é o único que eu vi que tem um negócio sinistro aqui, ó. Um porão. E pelo jeito alguma coisa era feita aqui. O quê? Aí já não sei dizer. E essa tá na parte mais alta. Daqui podia se observar toda a cidade. Por isso deduz também que é um centro administrativo. Dá para ver o campanário da igreja lá. E toda a questão fabril. Enfim, esse aqui é o prédio maior, que dá para ver que está mais bem conservado. E esse aqui era coberto brasilite também, mas um brasilite diferente. Umas folhas bem curtinhas. Bem diferente dos outros. É um prédio que dá para ver. Até ali tem escrito, não sei se é da época ou não, Centro de Azufreiros, Mina La Casualidade. Então, com isso, a gente vai se despedindo daqui, porque tem bastante estrada pela frente ainda. Vamos subir essas montanhas e ver se a gente consegue chegar lá na mina Júlia, que é de onde vinha aquele teleférico que trazia toda a matéria-prima para ser processada aqui. Lá vamos nós então, para mais um dia de estrada. Apagou. Eita. Vamos dar um tranquinho aqui mesmo, né? Partiu agora então. Mina Júlia. Aqui era a praça, ó, da mina La Casualidade.
Tudo aí abandonado. Inclusive o campo de futebol, que era aqui, ó. A rede é uma tela de alambrado.